Oi, crianças! Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa matéria Meu Amigo Espírito Santo. Espero que vocês estejam gostando. Nossa matéria está quase chegando ao fim e essa é a nossa aula 10. E o tema dessa aula é Figuras e Símbolos do Espírito Santo. Mas como assim, Tia Bia? Figuras e símbolos do Espírito Santo? Então, nós vamos entender. São figuras que nós usamos para descrever quem o Espírito Santo é, características do Espírito Santo. Por exemplo, quem aí já foi descrever alguma pessoa e usou alguma figura, tipo, fulano é igual um furacão, tipo, agitado, faz bagunça, ou então Maria fala igual uma maritaca, porque fala muito. Joãozinho é forte igual um leão. Isso são figuras. Joãozinho é um leão? Não, mas a gente disse que ele é forte como um leão. Então, assim, são figuras que descrevem quem a pessoa é, a personalidade daquela pessoa. E nós vamos ver figuras que descrevam a personalidade do Espírito Santo, quem o Espírito Santo é. Então, peguem a Bíblia de vocês, que a gente vai ler bastante Bíblia nessa aula e eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Então, vamos abrir lá em João 4, vamos ler os versículos 13 e 14, que diz... Deixa eu achar. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele, que dá a vida eterna. Então, a primeira figura que nós vamos ver é a água. Vamos ler de novo aqui, ó, João 7 agora. João 7. Versículos 38 e 39. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Então aqui nós vemos o Espírito Santo como água. Então o que a gente entende sobre a água na nossa vida? A água, a gente não vive sem água. O nosso corpo é formado quase todo por água, o planeta precisa de água, a gente precisa de água no nosso dia a dia, a gente não consegue viver sem água. E é isso que a gente precisa entender do Espírito Santo como água, a gente precisa dele, a gente não tem capacidade de viver sem ele. E quando a Bíblia fala sobre sede, quando Jesus fala sobre sede, quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu der não terá mais sede. Isso quer dizer, a sede que Jesus está falando não é a nossa sede mesmo, de que a gente precisa beber água. Até porque a gente tem o Espírito Santo, mas a gente continua precisando beber água, né, gente? O que ele está falando de sede é sobre uma necessidade que nós temos. Quando Jesus fala sobre sede, ele está falando sobre necessidades. Então, a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, todas as nossas necessidades são supridas. A gente não tem mais nenhuma necessidade, porque ele é suficiente. Com ele a gente já tem tudo que a gente precisa. Então, tudo que a gente achava que a gente precisava para ser feliz, tudo que a gente achava que a gente precisava para preencher um vazio que tinha no nosso coração, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente não precisa mais, porque ele tampa todos esses buracos, porque ele é tudo que a gente precisa. E também quando fala fluirão rios de águas vivas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. Várias vezes a gente usa esse termo, o Espírito Santo fluiu em mim. Na última aula mesmo nós falamos que o Espírito Santo flui nos dons que ele quer através de nós, flui através de nós. O que isso significa, fluir esse rio de água viva através de nós? É o que o Espírito Santo faz dentro de nós, que transborda e a gente passa para o outro. Então tudo aquilo que ele trabalha em nós, que ele melhora dentro de nós, ele nos usa para que a gente possa ajudar o próximo. E como que ele nos usa? Através dos dons. Então ele nos transforma, ele nos edifica, ele flui dentro de nós para que ele possa fluir através de nós, para fazer a vontade dele, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Isso é fluir rios de águas vivas. Então nós vimos o Espírito Santo como água, que é o que a gente precisa o tempo todo. Agora nós vamos ver outra figura, que é o
fogo. Então vamos abrir lá em Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, versículo 11. Que diz assim: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então aqui é João Batista falando a respeito de Jesus, que ele estava batizando com água, mas que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Então nós vemos que esse fogo que eu falo aqui está falando a respeito do Espírito Santo também. A gente fala, quando as pessoas têm esse costume de falar que eu chamar o batismo de Espírito Santo de batismo de fogo. Então, o que a gente vê em relação ao fogo que possa ser relacionado ao Espírito Santo? Existem várias coisas, mas o que a gente quer falar aqui agora é sobre iluminar. A gente sabe que o fogo ilumina. Naquela época não existia luz elétrica, não tinha como acender uma lâmpada, então era fogo, eram tochas. Então esse fogo ele trazia luz, o fogo era usado muito para iluminar, também para aquecer, mas para iluminar. Então a gente vê o Espírito Santo que ele ilumina os nossos caminhos, que ele é luz para os nossos caminhos, que ele nos direciona aquilo que a gente tem que fazer. A terceira figura que nós vemos a respeito do Espírito Santo é uma nuvem, que fala a respeito da nuvem no deserto. Então a gente vai ler lá em Êxodo 40, Êxodo capítulo 40, versículos 34 ao 38, que diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor parava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Então a gente vê o Espírito Santo como fogo, que a gente viu em relação a direcionar, guiar o caminho, que também acontecia isso em relação ao tabernáculo. Durante a passagem do povo no deserto, que eles levavam o tabernáculo, o Espírito Santo guiava eles. Como? Durante o dia ele era essa nuvem, quando a nuvem se levantava eles seguiam, quando a nuvem parava eles paravam. E durante a noite era o fogo que tinha dentro da nuvem, que continuava guiando eles, para que eles pudessem enxergar à noite. Então a gente vê o Espírito Santo se manifestando desse jeito, como fogo, como nuvem. E também tem a respeito do trazer refrigério. Como assim? Quando está um dia muito quente, você está andando na rua, está um sol de rachar, vem aquela nuvem, cobre o sol, você se sente mais fresco, aquele calor diminui, traz aquele alívio naquele momento, diminui aquele calor. Então, além de a gente ver o Espírito Santo como nuvem, como fogo, em relação a guiar, a gente também vê ele como nuvem nessa questão do refrigério, do alívio. Em momentos difíceis, em momentos que a gente não sabe o que fazer, que a gente está cansado, o Espírito Santo vem como refrigério, como alívio para nós. A próxima figura que nós vamos ver é vento ou fôlego. A Bíblia fala do Espírito Santo como vento ou fôlego. Primeiro vamos ler lá em João 3, versículo 8, que diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E lá em Ezequiel 37, que é o capítulo que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Lá no versículo 9 diz assim: então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nestes corpos mortos para que voltem a viver. Então a gente vê como ele como vento, como um fôlego de vida que a gente precisa. É com a mesma coisa
de quando a gente aceita Jesus, que a gente recebe esse fôlego que a gente precisa. Então esse é o Espírito Santo. A quinta figura que nós vamos ver a respeito do Espírito Santo é azeite ou óleo. Como assim? Vamos entender. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: Faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Então, o óleo no Antigo Testamento ele era usado para ungir os reis. A gente vê aqui que o óleo era usado para a unção dos reis, para aquelas pessoas que Deus escolhia como os reis, eles eram ungidos com óleo, que era uma figura que representava o Espírito Santo, porque naquela época ainda não tinha o Espírito Santo habitando dentro deles. E vamos ler lá em Marcos. Marcos, capítulo 6. Versículo 13. Marcos 6:13. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Então o óleo também era usado para isso, também era uma representação do Espírito Santo, enquanto a gente ainda não tinha o Espírito Santo dentro de nós. E a gente também vê que o óleo, ele não deixava o fogo apagar no castiçal do tabernáculo. Então eles precisavam sempre estar enchendo o castiçal de óleo para que o fogo não se apagasse, que também é uma representação do Espírito Santo. Agora vamos para a sexta figura. Então vamos abrir lá em Mateus 3,16. Mateus 3,16. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Então o Espírito de Deus desceu como uma pomba. Aqui nós vemos o Espírito Santo como uma pomba. A sétima figura que nós vamos ver a respeito do Espírito Santo é o vinho. Lá em Salmos 104:15 diz assim: E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. E em Romanos 14:17 diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria verdadeira, alegria no Espírito. Isso é o reino de Deus. Então nós vemos que esse vinho que fala que é o vinho que traz alegria está representando o Espírito Santo. A oitava figura é o selo. Lá em Efésios 1:13 diz: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. O que é o selo? O selo ele é uma garantia. O selo ele é um carimbo que serve para autenticar o documento. Por exemplo, para uma carta para a gente provar que ela é uma carta nossa, ela precisa de um selo. Então a gente é selado com o Espírito Santo para provar, para garantir que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele é esse selo que garante que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Outra figura a respeito do Espírito Santo é uma voz calma e suave. Vamos ler 1 Reis 19, do 11 ao 13, que diz: E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, uma voz calma, uma voz suave. O que isso significa? Quando a gente está num momento de ansiedade, de agitação, de preocupação, a gente precisa parar para ouvir essa voz mansa, essa voz suave dentro de nós que nos dá as direções e respostas certas.
Então, às vezes, a gente está esperando cair fogo do céu, às vezes, a gente está esperando o céu se abrir. Só que Deus está falando, o Espírito Santo está falando com nós, com uma voz mansa e suave dentro de nós, que a gente precisa parar tudo para ouvir essa voz. Outra figura que nós vemos a respeito do Espírito Santo é que ele é a mão de Deus. A mão de Deus. Como assim? Lá em Atos 4:30 diz assim, Atos capítulo 4, versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. O que significa a mão? A mão, ela faz aquilo que a cabeça pensa, aquilo que Deus manda fazer. É isso que o Espírito Santo faz. A gente entende que o Espírito Santo, ele realiza, ele executa, ele dá continuidade ao ministério de Jesus. A gente viu isso em outras aulas, que é ele que nos ajuda a continuar aquilo que Jesus pediu para nós. Então ele é essa mão de Deus, porque sem as nossas mãos a gente não consegue fazer nada, não consegue fazer. Se a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente precisa da nossa mão para realizar aquilo. Isso significa o Espírito Santo. Se Deus quer fazer alguma coisa, ele usa o Espírito Santo para fazer. Se nós queremos fazer alguma coisa, nós precisamos que o Espírito Santo flua através de nós. Se eu estou aqui ensinando para vocês hoje, é porque o Espírito Santo está fazendo através de mim. Eu preciso dele, sem ele eu não consigo. Entenderam? Mais uma figura a respeito do Espírito Santo. Eu sei que são muitas, mas fiquem tranquilos. O dedo de Deus. Como assim? O dedo, ele é usado para fazer coisas pequenas. Tem coisas que a gente precisa do dedo assim para fazer coisas mais delicadas. E a gente entende. Lá em Êxodo 31:18 diz o seguinte: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A lei foi escrita com o dedo de Deus, não só nas tábuas, mas também no nosso coração. É isso que o Espírito Santo faz. Ele escreve as leis de Deus no nosso coração e faz com que a gente age de acordo com isso. Isso significa ser o dedo de Deus. Lá em Lucas 11:20 também diz assim: Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. A gente precisa do Espírito Santo para expulsar demônios, a gente expulsa em nome de Jesus, mas porque o Espírito Santo está fluindo através de nós. Então, a gente entende que esse dedo de Deus é o Espírito Santo. Mais uma figura, 12ª figura, penhor. O que é o penhor? Vou dar um exemplo. Você quer pegar um dinheiro no banco. E aí, para você garantir que você vai pagar aquela dívida, você deixa um penhor, você penhora algo. O que isso significa? Eu vou deixar a minha casa como penhor. Se eu não pagar a minha dívida, você vem e pega a minha casa. Isso é um penhor. É uma garantia de que você vai voltar para pagar aquilo. É uma garantia de que você vai voltar àquele lugar para acertar as suas contas. E isso que é o Espírito Santo em nós. Ele é uma garantia de que Jesus vai voltar para nos buscar. Jesus veio, deixou o Espírito Santo falando assim: eu estou deixando ele como penhor para provar que eu vou voltar para buscar vocês. E lá em Efésios 1, versículo 14, Efésios capítulo 1, versículo 14, diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvar a sua glória. Vou ler outra versão. Efésios 1:14. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então o Espírito, ele é esse penhor, essa garantia de que Jesus irá voltar para nos buscar. Isso é muito lindo. E a última figura que nós vamos ver a respeito do Espírito Santo é sobre revestimento, como se fosse um manto sobre nós, uma roupa sobre nós. E aí nós vamos ler lá em Lucas
capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do céu. Ou seja, até que sejamos revestidos do Espírito Santo, até que a gente receba esse Espírito Santo. E como manto, a gente vê lá vamos ver lá em Primeiras Reis, capítulo 19, versículo 19. 1 Reis 19, que é o chamado de Eliseu. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com uma última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Então a gente vê aqui que na história de Elias e Eliseu, que quando ele lança essa capa, ele está lançando um cargo sobre ele. Ele não tinha o Espírito Santo ainda, o Espírito Santo ainda não morava dentro de nós no Antigo Testamento, dentro deles. Então essa capa, esse manto que ele lança, significa o Espírito Santo, a capacitação que vem do Espírito Santo. Então a gente vê que esse manto sobre Eliseu significa essa capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo falando, tá na hora de você ir, é o seu momento de agir. Então a gente vê que todas essas figuras falam um pouco a respeito do Espírito Santo. São figuras que na Bíblia todas elas falam do Espírito Santo. E a gente vê que existem características relacionadas ao Espírito Santo. Então essa foi a nossa aula 10. Espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam gostando dessa matéria. Qualquer dúvida podem mandar. A próxima aula é a nossa aula 11 e eu vou passar um trabalhinho valendo ponto para essa matéria, combinado? Então na próxima aula eu explico tudo direitinho. Um beijo e até a próxima aula.